7, versículo 11 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 em diante. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Por favor, levante a sua mão direita mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra sirva ao propósito para o qual ela está sendo proferida, que o Senhor possa agir de uma forma extraordinária. Amém e graças a Deus. Podemos assentar os irmãos em nome de Jesus. O tema da mensagem nesta noite é: Jesus tem todo o poder. Eu quero começar lendo aqui para vocês, lá em 1 João capítulo 3, no versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo. O diabo pega desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus, todas as vezes que ele foi a um lugar de tristeza, ele mudou o quadro, ele transformou a tristeza em alegria. Todas as vezes que ele encontrava com alguém doente, ele curava o enfermo. Todas as vezes que ele encontrava alguém morto, ele ressuscitava o morto. Jesus, ele chegava perto das pessoas e ele trazia bênçãos para as pessoas, ele trazia milagres para as pessoas, ele trazia respostas para que as pessoas estavam buscando, que as pessoas estavam precisando. O ministério de Jesus, você lendo aqui o Novo Testamento, você vai observar que foi também sequenciado pelos apóstolos. Era um ministério de milagres, era um ministério de maravilhas, era um ministério de cura. Por quê? Onde Jesus encontrava a obra do diabo, ele fazia a obra de Deus. Quando ele encontrava a obra do diabo, ele desfazia a obra do diabo. O diabo aqui é o inimigo da nossa alma. Muitas pessoas não acreditam, mas ele existe segundo a palavra de Deus. Se cremos na palavra de Deus, nós temos que acreditar no que ela diz. E ela diz que existe um inimigo da nossa alma. Esse inimigo, ele é invisível aos nossos olhos, ele é imperceptível a nós, mas ele está, como a palavra de Deus diz, bramando, rugindo como um leão ao nosso derredor. Aqui, por exemplo, ao nosso redor, nós estamos aqui ao redor uns dos outros. O derredor seria do lado de fora. Então, o diabo é como se ele estivesse dando a volta lá na rua, lá pelo lado de fora. Por quê? Ele não pode chegar perto daqueles que têm a presença de Deus. Então ele não tem autorização para tocar na vida daqueles que são de Deus. E aí, quando você entende essa verdade de Deus, você compreende que Jesus, ele resgata as pessoas das trevas, trazendo-as para
Eu conheço pessoas que na minha frente tomaram 3 litros assim de cachaça e não tinha um sinal de bebida. Como o demônio foi expulso do corpo da pessoa, nem cheiro de bebida tinha. Se eu não visse, eu não poderia acreditar. Talvez você possa não acreditar no que eu estou falando, porque senão é muito difícil, mas nem o cheiro da bebida fica. Quando o espírito maligno sai, ele leva a bebida, leva até o cheiro. Não sei te explicar como são essas coisas, mas a verdade é que existem pessoas que quem está bebendo ali no corpo dela não é ela, mas é o diabo, é o demônio, são os espíritos malignos. E quando aquele espírito sai, o estado da pessoa fica normal. Você vai ver aqui na Bíblia o exemplo do gadareno. Ele vivia quebrando as coisas, ele quebrava correntes, ele destruía lugares. Quando ele se encontra com Jesus, Jesus expulsa os espíritos que estavam no corpo dele e ele se torna um homem normal, se torna uma pessoa liberta, porque só Jesus pode libertar as pessoas, só Jesus pode desfazer as obras do diabo. E Jesus, ele fez isso, ele continua fazendo isso e amanhã ele vai fazer de novo, porque este é o propósito dele, desfazer as obras do diabo. Então todos nós precisamos compreender que não existe impossível para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Quando você vem para a presença de Deus, que é o que você fez hoje, Jesus está no meio de nós, então você está na presença de Deus. Irmão, você não veio aqui porque tem uma pessoa famosa aqui, você não veio aqui porque está acontecendo alguma promoção, alguma coisa especial, não. Você veio porque o Espírito de Deus tocou na sua vida. O Senhor começou a trabalhar em você e Ele sabia que você estaria aqui. Então, quando você se coloca na presença de Deus, que é o que você está fazendo agora, você pode ter certeza que você vai testemunhar a operação de Deus na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. As pessoas falavam assim: vamos atrás de Jesus, porque Jesus sempre faz uma coisa extraordinária. Ora Jesus andou por cima das águas, ora Jesus ele falou com o vento, ora Jesus falou com a figueira. De repente Jesus via um paralítico e mandava ele levantar, curava ele. Jesus dava de cara com o céu, ele fazia o céu voltar a enxergar. Onde ele passava, ele operava de uma forma extraordinária. Então muitas pessoas curiosas iam para ver Jesus operando na vida de outras pessoas. Existiam também aquelas pessoas que elas iam até Jesus para buscar para si. Nós temos aqui o exemplo da mulher do fluxo de sangue, que foi até Jesus para também receber a sua cura. Nós temos o centurião que foi buscar pelo seu servo. Nós temos o pai que foi buscar pela sua filha. Nós temos dezenas de exemplos de pessoas que elas iam até o Senhor para que o Senhor fizesse algo na vida delas. Agora, nesse texto que eu gosto muito, que é o texto principal que nós lemos, esta mulher, eu penso nela como uma mulher desgostosa da vida. Eu penso nela como uma mulher que não tinha mais ânimo. Eu penso nela como uma mulher que ela já não sabia mais para onde ir, porque para ela estava tudo acabado. Aquela mulher, a viúva de Naim, ela não orou. A viúva de Naim não participou de um culto igual nós estamos participando aqui. A viúva de Naim, ela estava literalmente destruída, emocionalmente destruída. Ela estava vendo ali a última esperança dela, o único filho que ela tinha.
não estava com cabeça para orar, ela não estava com cabeça para pedir nada, ela estava literalmente destruída, ela não via esperança para o seu futuro. É como se fosse uma mulher sentada numa calçada pensando: o que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que vai ser da minha vida de hoje para frente? O que é que vai ser da minha história? O que é que vai ser do meu futuro? Ela estava literalmente no pior momento da sua vida, porque já tinha perdido o marido e agora estava perdendo o seu filho único. Só tinha um filho e estava perdendo ele ali naquele local. Irmãos, o contexto histórico é muito pesado, mas eu quero que você pense como se fosse uma mulher que você conhece, uma pessoa que todo mundo fala assim: coitada da viúva de Naim, coitada, coitada. Às vezes, até no olhar, você vê que a pessoa está com dó de você. Você olha para a pessoa e fala: essa pessoa está com dó de mim, olha o jeito que essa pessoa está olhando para mim. E as pessoas ao redor dela olhavam com aquele olhar de sofrimento, pelo que ela estava passando, pelo que ela estava vivendo, pelo momento ruim da vida dela. Nada ali tinha uma solução. Aquilo era insolúvel. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. A própria palavra de Deus diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então a própria Bíblia já declara que não tem jeito. O corpo volta ao pó que o deu, e o espírito volta a Deus que o deu. É Bíblia, é palavra de Deus. A própria Senhor falou: olha, não tem jeito. Quando uma pessoa morrer, vocês devem enterrá-la. E era o que aquela mulher ia fazer, porque para a morte nós sabemos que a solução não está aqui neste mundo. Quando nós morrermos, nós vamos encontrar o Senhor na eternidade, mas para aqui não tem jeito. Morreu, tem que enterrar. Não dá para ficar com o corpo em casa, não dá para guardar em lugar nenhum, porque começa a cheirar mal, começa a feder. Então ela só fazia aquilo que era possível. O que era possível? Enterrar o corpo. Era o que ela podia fazer, é o que nós podemos fazer. Só, irmãos, que Jesus pode fazer todas as coisas. Aquela mulher estava na possibilidade dela, aquela mulher estava no plano dela, aquela mulher estava no projeto dela, aquela mulher estava no tempo dela. Vou mostrar para vocês aqui, ó, Mateus 28, 18. Veja o que o Senhor Jesus falou. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Abra sua mente. Você está na presença do Todo-Poderoso. Você está na presença daquele que pode resolver todas as coisas. Você não está na presença de um comedor de feijão que sou eu apenas. Você não está na presença apenas dos irmãos que nos acompanham aqui na igreja. Você está na presença de Jesus Cristo. Você está entendendo? Você saiu da sua casa, talvez apenas para poder cantar umas canções, louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, mas Jesus está neste lugar e Ele pode operar aquilo que eu não posso. Ele pode fazer aquilo que você não pode. Quando você chega no seu limite, e se você chegou no seu limite, você sabe. Se você chegou no ponto que você diz assim: olha, eu não consigo mais, é até aqui que eu consigo ir. É o que aconteceu com aquela mulher. Esse é o ponto de vista dela. Ela não estava pensando em nada, na mente dela não tinha nada, no contexto dela não tinha nada na cabeça dela. Ela só estava vivendo a sua dor e o seu sofrimento. Nada podia mudar aquilo, nada podia transformar aquela situação. Por outro lado, havia um outro grupo de pessoas que eles estavam seguindo Jesus como Jesus andava. Jesus saiu de manhã cedo e começou a caminhar, e aquele povo foi atrás de Jesus. Aqui, no texto principal, deveria ser assim, aproximadamente umas 10 horas de caminhada, entre 8 a 10 horas de caminhada, algo nesse sentido. Não dá para saber assim
quanto tempo realmente. Mas se eles estivessem andando rápido, eles chegaram mais cedo. Mas se eles estivessem um passo mais lento, eles iam demorar um pouco mais. Só que durante aquele dia não aconteceu nada de diferente. Talvez tu olhasse para o outro e falasse assim: olha, será que Jesus não vai fazer nada hoje? Porque olha só, nós estamos andando, já deu 2 horas da tarde, nada. E eles andando 4 horas da tarde, nada, não aconteceu nada. Jesus não parou perto de ninguém, não curou nenhum paralítico, mas Jesus estava andando, puxando a fila, e aquela multidão, aquele povão atrás dele. E todo mundo ali queria tirar uma conclusão, queria ver alguma coisa, mas naquele trajeto, entre o lugar que ele saiu até chegar em Naim, nada aconteceu. Então Jesus, quando ele levantou, talvez umas 5:30 da manhã, 6 horas, logo amanhecendo o dia, a multidão foi, e ele estava caminhando o dia todo andando. Irmãos, talvez você está no meio da multidão com Jesus, você sabe que Jesus está na frente, você sabe que Jesus está operando, mas você ainda não viu nada, você ainda não viu acontecer nada. Talvez você está esperando acontecer, porque muitas pessoas ficam numa expectativa: meu Deus, o que o Senhor vai fazer? Que horas que o Senhor vai agir? Como que o Senhor vai operar? E nós não sabemos. De novo, porque uma coisa você tem que entender: Jesus é quem tomava a iniciativa, Jesus é quem conduzia, Jesus é quem dirigia. Se ele quisesse multiplicar, ele multiplicava. Se ele não quisesse multiplicar, ele não multiplicava. O que aquelas pessoas entendiam? Eu tenho que estar perto na hora que acontecer, porque se eu piscar, se eu parar, acontece, eu não vejo. Então era uma multidão assim, apertando ele mesmo, próxima dele, que queria ver ele fazer algum milagre, queria ver ele operar de alguma forma. Mas o plano de Jesus era mais para o final do dia fazer um grande milagre em Naim. O velório também foi a mesma coisa. As pessoas estavam consolando umas às outras, e elas estavam dizendo assim: olha, a pior parte é porque vai dando a hora. Então estava chegando ali por volta entre 4 e 5 da tarde aproximadamente, e aquelas pessoas que estavam no velório começaram já a falar: chegou a hora, é a hora de sair o cortejo para nós levarmos o corpo e enterrar, não vai ter jeito. Aí vai aproximando aquelas pessoas, chegando perto da mulher, da viúva de Naim, falando para ela: olha, chegou a hora, nós temos que ir, daqui a pouco vai escurecer, chegou a hora, nós temos que ir. E aí começou a chegar aquele povão, as pessoas do lado de fora, todo mundo entrou e pegaram e juntaram e falaram assim: agora chegou a hora. E aquela hora triste, foram parando talvez ela e foram levando ela, porque não tinha outra forma de se fazer. Irmãos, você vai ver uma multidão vindo com Jesus, e você vai ver outra multidão indo com aquela mulher. A cidade inteira parou, o povo todo parou para poder olhar aquela mulher, consolar aquela mulher, ir com aquela mulher adiante. Onde é que nós nos encaixamos em tudo isso? Pense a partir de você. Você está naquele momento da sua vida onde você está consolando outras pessoas, onde você está dizendo assim: não, olha, vai repreender, vai dar certo, não, pensa para frente, não teve jeito, foi assim que aconteceu, e você está aí tentando consolar, tentando ajudar uma pessoa, ou você é daquele grupo que está lá do outro lado, aí você está junto com Jesus, você está buscando Jesus, mas você não faz parte daquele sofrimento, você não sabe o que está acontecendo na vida das pessoas, você não sabe quais as dores que ela tem, quais os problemas, porque é uma outra realidade. Muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos todos os domingos, todas as quartas, todas as sextas, e nós não sabemos o que está acontecendo na vida das pessoas. Talvez você não saiba o que acontece na minha vida, talvez eu não saiba o que acontece na sua vida, talvez você não saiba o que está acontecendo na vida dos irmãos que estão sentados do seu lado esquerdo ou do seu lado direito. Talvez você não saiba o que está acontecendo na vida das pessoas que estão atrás de você, mas aqui no meio de
passando, o nome dele é Jesus. Ele está vivo e ele está presente aqui. Ele sabe exatamente onde está a dor, ele sabe exatamente onde está o sofrimento, e ele sabe exatamente como ele vai operar o milagre. Mas as pessoas não sabem. O grande problema, irmãos, é que nestas horas nós deixamos com que as pessoas ao nosso redor tirem as conclusões. Nós deixamos que as pessoas ao nosso redor falem as coisas. Nós acabamos sendo induzidos ou levados pelo nosso redor. E muitas pessoas, irmãos, elas são curiosas. Outras elas têm boas intenções. Elas querem nos ajudar. Agora hoje eu vou te pedir para você fazer uma coisa. As duas multidões se encontraram na saída da cidade. Uma multidão para entrar, que era de Jesus, e a multidão do enterro para sair. E quando eles se encontraram, eles pararam. A multidão que vinha com Jesus parou. A multidão que vinha com o enterro parou. Por quê? Porque Jesus, ele começou a andar em direção à mulher. Ele foi na direção dela. Aquela mulher que estava chorando, a mulher estava em lágrimas, a mulher estava sofrendo, e Jesus foi caminhando na direção daquela mulher. Ele foi passando ali aonde aquela mulher estava. E aí, quando ele fez isso, e vocês vejam o seguinte, que quando eu já contei essa história para vocês, eu estava na casa juntamente com o grupo missionário de mulheres da igreja de onde eu venho, e as irmãs estavam cantando uma canção que, assim, cantava-se muito no passado. A gente estava na sala, o homem que tinha sido mandado embora para casa, um câncer terminal, ele estava deitado numa cama. A gente estava na sala e dava para você ver a cama dele assim no quarto, que a porta estava aberta, ele não podia ficar em pé, e o homem não levantava, o homem não comia mais, ele se alimentava com sonda, ele estava pura pele e osso em cima da cama, e a gente fazendo culto aqui, uma sala pequenininha, e as irmãs cantando assim, ó: o anjo do Senhor passou, 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 lá no deserto onde Abraão andava, lá na cova onde Daniel orava, e nesta hora ele vai passar em nosso meio para abençoar, e nesta hora ele vai passar em nosso meio para abençoar. Orar para aquele homem, porque as irmãs faziam tudo rapidinho, porque o homem estava ali enfermo, a visita de médico, rápida, e fomos embora. Acabou. No outro dia, eu dou de cara com aquele homem andando de bicicleta. Eu olhei, tomei um susto, porque eu era ainda pré-adolescente, aquilo me assustou demais. Daí, do nada, vem a mãe dele, a dona Ruth. Eu falei: dona Ruth, o que aconteceu com o seu filho? A pergunta para ele. Aí eu cheguei e perguntei, falei assim: varão, o que aconteceu com você? Aí ele falou: sabe ontem, quando vocês estavam cantando aquele corinho, eu senti como se fosse uma dor na barriga. Sabe quando você quer ir ao banheiro? Então aquilo mexia dentro de mim. Enquanto vocês cantavam, aí depois que vocês foram embora, eu dormi, e hoje eu acordei, eu estou bom. Voltou depois para fazer os exames, não tinha mais nada. O homem foi mandado embora para poder morrer. Mas só que na hora que as irmãs estavam cantando, meu coração assim, ó, estava acelerado. Sabe, você sente um ambiente diferente, uma coisa diferente que eu nunca tinha percebido. Depois que passou tudo, eu entendi. Jesus entrou com a gente na casa da dona Ruth. Ele entrou no quarto onde estava aquele paciente terminal que foi mandado embora para morrer em casa, e ele curou aquele homem na nossa frente. A gente não percebeu na hora, mas depois ficou evidente que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. E é esse mesmo Jesus
Espírito Santo. Você está aqui na base do poder de Deus. Você está aqui na base do Espírito Santo. Então, o que Deus vai fazer na sua vida nessa noite não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o próprio Jesus. Porque quando aquela mulher, ela não está totalmente sem esperança, irmãos, a dona Ruth pediu às irmãs para passar lá na casa dela, porque a gente já tinha um culto para fazer. Ela falou assim, ela saiu e falou: Irmã Tereza, dá para a senhora ir lá na minha casa que o meu filho chegou, eles mandaram ele embora para morrer. A esperança da dona Ruth não era que o filho dela ficasse curado. A esperança da dona Ruth era só que ele tivesse um pouco de alívio, era só que ele ouvisse ali uma oraçãozinha, você entendeu? Sabe quando a pessoa fala assim: vai lá, se ora aí para mim, mas não era aquela oração, ela não estava com fé. A mulher também da viúva de Naim não estava com fé, mas quem decidiu operar na vida dela foi Jesus. Eu vou te explicar uma coisa: se Jesus decidiu operar na sua vida, se Jesus decidir fazer, ninguém vai impedir. Ele falou: operando eu, quem impedirá? Eu não acredito muito, sabe? É assim que as pessoas falam: eu acredito muito nisso. Será que essas coisas acontecem? Não sei se acontece, se é desse jeito mesmo, né? É o direito que a pessoa tem de duvidar. A pessoa pode duvidar, tem um raciocínio, ela pode duvidar. Jesus chegou sem ser convidado, sem ser chamado, sem nada, sem a mulher orar, sem a mulher mandar chamar ele, sem a mulher mandar pedir. Ele simplesmente entrou e apareceu ali e chegou. E aí as duas multidões ficaram paradas olhando para Jesus. Hoje eu quero te convidar a fazer isso. Para tudo que você está fazendo, para o seu pensamento e comece a olhar para Jesus. Veja o movimento de Jesus. Veja o que é que Jesus está fazendo. Veja o que é que Jesus está operando. Para onde Jesus está te levando. Para onde Jesus está te conduzindo. O que é que Jesus quer fazer com você. Então naquele momento todos olharam a atitude de Jesus. Ele olhou para aquela mulher e, como você vê aqui no texto, ele sentiu a dor daquela mulher, ele sentiu compaixão daquela mulher, ele olhou para ela, ele viu aquele sofrimento, ele viu aquela dor. A multidão não tinha visto nenhum milagre ainda. Naquele dia foi só caminhada. Talvez você está só andando com Jesus, você está só na presença de Jesus. Talvez você não teve ainda uma experiência de cura. Talvez você ainda não teve uma experiência onde o Espírito de Deus veio sobre a sua vida, onde o Senhor fez alguma coisa por você. Mas pode ser que seja hoje que Deus quer fazer alguma coisa na sua vida. Pode ser que seja hoje que Deus quer operar na sua vida. Pode ser que seja hoje que Ele quer falar para você assim: olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Aquilo que você disse que é impossível, eu posso fazer. Foi o que Ele fez. Ele olhou para a mulher e falou: não chores. Como que ela não ia chorar? Como que ela não ia estar triste? Como que ela não ia se lamentar? Mas a palavra de Jesus para ela foi: não chores, não chores. E ele se moveu de íntima compaixão. Ele sabia que ele estava ali para fazer algo na vida daquela mulher. E quando eu vejo essa mulher na minha mente, eu imagino essa mulher, como as mulheres sofrem, como as mulheres passam por dificuldade, como as mulheres às vezes são abandonadas, são maltratadas, como o nosso Senhor diz. Toda mensagem que ele prega, ele fala isso. Deus usa ele para falar isso. Da forma como as mulheres são tratadas, da forma como as mulheres padecem. Jesus sentiu a dor daquela mulher, Jesus sentiu o sofrimento daquela mulher. Você já percebeu como as mulheres são julgadas? O que deve ter na vida dessa mulher? Morreu o marido, agora morreu o filho. Deus me livre chegar perto de uma mulher dessa. Se encostar nessa mulher, eu vou morrer também. Porque as pessoas olham de forma pejorativa. As pessoas olham para o sofrimento das outras e olham assim como se tivesse um mal sobre a vida dela, como se tivesse uma coisa ruim. E a pessoa diz: eu não vou nem chegar perto dessa mulher, eu não quero nem saber, está dando tudo errado na vida dela, eu quero distância dela. Jesus não. Jesus olhou e falou: está dando tudo errado na vida dela, mas Jesus foi chegando pertinho nela. Jesus foi se aproximando dela e ele falou: não chores. Pare de chorar hoje. O teu sofrimento acaba hoje. A tua dor acaba hoje. Tudo que você achou que está difícil vai terminar hoje. Ele chegando bem
eles carregavam uma maca, a maca deles era um pano no meio, amarrado com 2 pedaços de madeira. E aí essa era assim que eles carregavam. Provavelmente estava carregando um quarto, segurando. E ele chegou, entrou no meio daquelas pessoas, foi passando e colocou a mão ali naquele corpo que estava enrolado. O corpo estava todo enrolado, mas Jesus tocou naquele corpo que estava podre. Aquele corpo não tinha circulação, o coração não batia, o sangue já tinha endurecido no corpo, não tinha nenhuma circulação, a putrificação estava começando, o corpo estava podre, já não tinha nenhuma solução. Irmãos, eu conheço pessoas que as pessoas olharam para eles e falaram: esse daqui vai morrer, eu não dou 30 dias, está morto, eu não dou 60 dias, está morto, eu não dou 3 meses, está morto, porque já espalhou, já está no fim, vai acabar. Então é assim que as pessoas estão, ou elas estão curiosas para ver o que vai acontecer, ou elas estão ali apenas para um consolo, para uma palavra de consolo. Mas o Senhor Jesus não. Quando o Senhor Jesus chega, é para resolver. Quando o Senhor Jesus apareceu ali, foi para fazer o impossível. Você entende isso, irmão? Então você está diante daquele que faz o impossível. Não é daquele que fez o impossível, não. É daquele que faz o impossível hoje. É daquele que faz o impossível agora. Então hoje, quando Jesus encostar em você, quando Jesus chegar perto de você, você já está sabendo para que é. É para operar o impossível, é para operar milagres, é para abrir portas, é para fazer aquilo que todo mundo diz que não vai acontecer. Foi o que Jesus fez. Ele chegou, tocou, colocou a mão dele ali. E olha o que a Bíblia diz: e o defunto assentou-se. Veja o que aconteceu. Ele se assentou ali naquela máquina improvisada, e a Bíblia diz aqui que ele começou a falar. Ele já voltou do mundo dos mortos falando, porque é impossível a pessoa voltar, é impossível, até os dias de hoje é impossível para nós, mas para Jesus tudo é possível. Você consegue compreender, irmão, que a sua vida está nas mãos de Deus? E talvez você ache que em algum momento Deus te abandonou, Deus te esqueceu, que as coisas não vão funcionar da forma que você achava que iria, mas hoje você está na presença de Deus, você está na presença de Jesus, e Jesus pode operar em favor da sua vida, Jesus pode operar em favor da sua causa, Jesus pode abrir as portas. Porque veja bem, irmãos, quando você tem uma dor que o médico não resolve, a fisioterapia não resolve, você toma remédio e não passa, então é a hora de Jesus. É a hora de Jesus. Você compreende isso ou não? É a hora que Jesus opera. Agora entenda uma coisa: quando Jesus tocar em você hoje, que é hoje, tá? Não é amanhã não, é hoje. Quando Jesus tocar em você hoje, não pense se é porque eu fui naquela igreja, ou é porque é aquele pastor, ou porque não é nada disso, mas é porque é o próprio Jesus que vai tocar na sua vida, é o próprio Jesus que vai te curar, é o próprio Jesus que vai te restaurar, é o próprio Jesus que vai fazer. Eu não estou pedindo nada, você falou, e não se pedir nada dele não, porque quando a mulher também não pediu nada, ela falou assim: Senhor, ressuscita o meu filho, Senhor, entra nessa causa. Jesus falou: eu quero entrar nessa causa, eu vou ressuscitar o morto, eu vou dizer para aquela mulher: não chore, eu vou fazer. Então hoje, irmão, o que nós temos que fazer? É continuar olhando para Jesus. Jesus pode operar, Jesus pode fazer milagres, Jesus pode operar, Jesus pode tocar, Jesus pode agir, Jesus pode fazer aquilo que é necessário ser feito, Jesus pode trabalhar. E quando você está orando, você já tem um passo a mais, mas às vezes você nem orando está, às vezes você nem pedindo está, e achou que Deus te esqueceu, e achou que Deus não se lembra de você. Mas nesta noite a palavra de Deus é esta: todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra, e o entregou à sua mão, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou
visitou o seu povo e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Jesus vai te visitar. Jesus vai tocar em você. Porque, irmãos, o Jesus que eu estou pregando é o Jesus ressuscitado. O Jesus que eu estou pregando é o Jesus que está aqui. É o Jesus que vai te alcançar. É o Jesus que vai operar na sua vida. É o Jesus que vai te dar uma experiência com Ele, para que você tenha convicção de que aquilo que está na palavra é a verdade. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos agora. Pai Todo-Poderoso,